Quer fazer uma esfirra maravilhosa, fofinha, da massa fina? Então vem comigo. Essa eu aprendi com uma libanesa. Então vamos lá para os ingredientes da nossa esfirra de carne. Eu vou mostrar primeiro para vocês o ingrediente do recheio e depois a massa, tá? Então aqui nós temos 2 tomates picados sem semente, 500 gramas de carne moída, uma cebola picada, 2 colheres de sopa de salsinha picada, meio limão, 1 colher de café de pimenta síria, 1 colher de café de cominho e 1 colher de chá de sal. Esses são os ingredientes do recheio. Agora para a massa. Para a massa nós vamos precisar de 250 ml de óleo, eu estou usando óleo de girassol, 375 ml de água morna, 700 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal e um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Então vamos lá ao preparo. Vamos começar pela massa, que a massa tem que descansar. Então aqui eu aqueci a água 30 segundos no micro-ondas, ela tá morninha. O fermento, o açúcar e o óleo. A água tem que estar morninha, não pode estar quente, senão mata o fermento, porque esse fermento aqui é vivo, tá, gente? Vamos dissolver bem aqui as bolotinhas que ficaram, ó. Agora já está bem misturado, vamos acrescentar o sal. Vamos dar uma misturada. E agora vamos acrescentar a farinha aos poucos. Depois a gente vai ter que colocar a mão na massa mesmo, tá, gente? Eu vou trocar pelo fouet, gente, que fica mais fácil para dissolver os grãozinhos de farinha de trigo. Já tá bem misturado, vamos acrescentar mais farinha. Ó, a massa já não dá mais para mexer, já tem que colocar a mão mesmo. Vamos acrescentar agora a farinha aos poucos. Até ela desgrudar da nossa mão. Agora eu vou sovar a massa. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada. E vamos sovar essa massa. Tem que sovar aqui uns 10 minutinhos para ativar o glúten da massa, tá? Bom, gente, não pode ficar colocando muita farinha de trigo, porque senão a massa vai ficar dura. Então, se ela não tá mais grudando na mão e nem na bancada, ó, então ela tá no ponto bom. Ó. Ela não tá grudando, tá vendo? Agora vamos colocar... fazer assim uma bolinha. Vamos colocar aqui de volta. Vamos tampar com pano e deixar ela descansar enquanto a gente faz o recheio, tá? A carne moída. Então aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. Eu escolhi patinho, que eu acho que é uma carne mais magra. Então eu vou colocar a pimenta síria, vou colocar o cominho, o sal, o limão, a cebola. E aí vamos dar uma misturada aqui. Depois a gente acrescenta o tomate e o resto da cebola e o cheiro verde. Eu coloquei uma cebola pequena, tá, gente? E o tomate, foram 2 tomates, mais um pequeno e um médio. Agora eu vou colocar aqui o cheiro verde. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou colocar um pouco do tomate.
Olha, os ingredientes da carne já estão bem misturadinhos, tá? Eu já experimentei o sal, tá bom de sal, você experimenta aí a sua. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa carne, ela vai criar uma água. Por quê? Vai desidratar, porque eu já coloquei o sal. E o tomate também vai soltar um pouco de água. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar numa peneira. Enquanto a gente prepara as bolinhas das esfirras, para fazer as esfirras, vamos deixar ela aqui para ela descer a água que tiver que descer, tá bom? Então agora vamos pegar nossa massa e vamos fazer bolinhas, tipo assim, tamanho de bolinhas de ping-pong. Gente, já fiz as bolinhas, deram 21 esfirras. Agora nós vamos abrir a massa. Então vamos colocar um pouquinho aqui de farinha de trigo aqui na bancada. Nós vamos precisar de um rolo, tá, gente? Se vocês não tiverem um rolo, vocês podem fazer com uma garrafa aí, com alguma coisa aí, tá bom? Então aqui, ó, eu vou abrir a nossa esfirrazinha. Abre todos os lados a massa. Agora vamos rechear. Coloquei aqui uma colher de sobremesa. E agora vamos Você coloca essa parte por cima aqui e depois vem aqui assim. Nós vamos colocar para assar no tabuleiro essa parte aqui para baixo, tá, gente? Gente, vocês viram aí que eu coloquei a minha esfirra sem untar o tabuleiro e ela deu uma grudadinha. Então, vocês untem o tabuleiro e enfarinhem para evitar isso, tá bom? Então, vamos lá fazer outra para vocês verem. Achata a bolinha e abre. Abre para todos os lados, ó. Eu coloco bastante recheio. Fecha aqui, fecha o outro lado, tá vendo, ó? E esse daqui fecha pra cá. As pontinhas que ficarem abertas, vocês dão uma apertadinha. Tá aí. E a gente vai assar ela, essa parte que fechou, fica pra baixo no tabuleiro, tá? Assim. Agora vamos passar gema em cima das nossas esfirras para elas ficarem moreninhas, né? Aqui eu vou colocar, tem 2 gemas, eu vou colocar um pouquinho de azeite, ó. Bem pouquinho. E vou passar nas minhas esfirras. Eu já deixei meu forno aquecendo a 200 graus. Eu vou assar a esfirra por 35 minutos. Vou deixar 30 minutos no forno a 200 graus. Depois, os 5 minutos restantes, eu vou colocar em 240 graus. Aí, você fica olhando. Quando ela estiver douradinha, tá no ponto, tá? Isso vai depender de forno para forno. Então, assa aí e depois me diga. Depois de 35 minutos, nossas esfirras ficaram prontas. Uma delícia, gente! Se vocês gostaram dessa receitinha, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas receitas e não esqueçam de compartilhar para ajudar o canal, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!